Você já imaginou como a verdade, ou a falta dela, pode influenciar todos os aspectos da sua vida? Desde as regras que seguimos na escola, até as leis que sustentam a sociedade, tudo está ligado a um conceito poderoso, a verdade. Mas será que vivemos em um mundo onde tudo é relativo? Hoje, vamos explorar como o relativismo afeta nossas escolhas, nossa liberdade e até mesmo o futuro da sociedade. Então, já deixa o seu like, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com conteúdos como este. Inscreva-se para fazer parte da nossa comunidade. Neste vídeo, eu quero trazer para você um raciocínio progressivo, uma conversa sobre a verdade, se ela é mesmo relativa ou não, e o relativismo nos dias atuais. Então, é de muita importância que você veja o vídeo todo para você entender sobre este assunto. Então, vamos lá. Vamos olhar para o contexto escolar. Imagina que você fez um trabalho que o seu professor mandou, só que você esqueceu de olhar os requisitos para fazer o trabalho. Um evento canônico na vida de qualquer um. Então você entrega esse trabalho para ele, e quando ele vai corrigir, você ganha uma nota abaixo do que era para você ganhar, por ter feito totalmente errado, e você ainda pode ter ganhado um esporro do seu professor. E ele te mostra o porquê você errou, com certeza. Ou um dia que te dá um esquecimento, você vai para a escola sem uniforme, e isto é uma regra da sua escola. Ou em uma outra situação, você está dirigindo um carro e você passa o sinal vermelho, e logo ali perto tem uma guarda da polícia, e você tomou uma multa por isso. Você descumpriu essa regra. É claro, você deve tomar por consequência alguma punição por ter feito isso ou as outras coisas que eu dei exemplo. E um grande esporro dessa própria pessoa ou não. Mas, ao fim de tudo, isso vai mostrar a você que você está errado perante as regras ou da rua, ou da rodovia, ou da escola. Com isso, nós podemos perceber que o erro está ligado diretamente com a verdade. Porque, olha só, se eu erro, é porque existe uma verdade que coloca as ações perante um padrão de conduta, e assim me diz como eu me devo portar. Pois se não existisse uma verdade, não existiria o erro. Caso não existisse uma verdade, a sociedade então iria desmoronar e matar uma pessoa, roubar ou passar um sinal vermelho não seria um problema. Nós veremos isso um pouco mais na frente. Tá, então raciocina comigo. Se existir a verdade, ela tem que estar conectada a outras verdades. Ou seja, toda verdade tem que estar conectada a outra verdade. Não podendo então uma verdade contradizer outra. Exemplo, o pensamento matemático não pode contradizer o físico, pois os dois estão ligados direta e indiretamente. Um exemplo legal é a gravidade. A física afirma que a gravidade existe e a matemática também. Os dois se complementam, não os dois se contrariam. Também igual a biologia, a química, os dois se complementam. Uma afirmação da química não contraria uma da biologia. Talvez você possa se perguntar como essa afirmação se aplica quando, por exemplo, matemática, física, química, biologia, etc. Tem várias opções para uma única resposta. No entanto, é perceptível que possibilidade é diferente de relatividade. As duas palavras têm significados bem distintos. Exemplo, não é porque 1 mais 1 pode ter vários resultados, além do 2, que a matemática é relativa. Isso é apenas o contexto que uma questão de matemática vai colocar. Eu não posso ter mais de uma alternativa certa em uma questão, senão ela é anulada. O contexto vai levar à opção correta. Você já imaginou como um pequeno gesto pode transformar um grande sonho em realidade? Aqui no canal, meu compromisso é trazer o melhor conteúdo para você, com dedicação, criatividade e amor pelo que eu faço. Porém, produzir vídeos de qualidade envolve tempo, esforço e custos. E é aí que você pode fazer parte dessa jornada, de uma maneira muito especial. Ao fazer uma doação, você não está apenas ajudando o canal a crescer, está investindo em conhecimento, inspiração e no futuro de muitas outras pessoas que também se beneficiam desse conteúdo. Com qualquer valor, você pode contribuir para, primeiro, melhorar a qualidade dos vídeos em relação a equipamentos, edição, som e etc. Segundo, trazer mais conteúdos educativos e transformadores. Terceiro, apoiar um projeto feito de coração,
para você e toda a nossa comunidade. Se você quiser ajudar, é simples. Basta você fazer um Pix nessa chave Pix que está aparecendo na tela. Sua contribuição faz toda a diferença e eu sou extremamente grato por isso. Juntos, podemos alcançar coisas incríveis. Muito obrigado por estar aqui. Independente de doar ou não, você já é essencial para esta jornada. Que Deus te abençoe abundantemente. Razão e dogmas. Para a construção do nosso raciocínio, devemos entender o que é a razão. A razão é o que indica nos atos humanos o caminho que se deve seguir, o que limita as ações. É como guiamos as nossas vidas. Ela está ligada com o que é a lei. Ela vai guiar o que são hábitos bons e ruins. Se formos observar, vamos ver que o ser humano não é determinado pelos seus desejos igual os animais. Uma das diferenças mais marcantes entre os seres humanos e os animais é a complexidade e a diversidade dos desejos e aspirações humanas. Enquanto os animais muitas vezes buscam instintivamente sobrevivência, reprodução e bem-estar físico, os seres humanos têm uma ampla gama de desejos que incluem não apenas necessidades básicas, mas também aspirações emocionais, intelectuais, sociais e espirituais. Além disso, os humanos têm a capacidade única de refletir sobre seus desejos, questionar seus propósitos e buscar significado em suas vidas de maneiras que vão além do simples instinto. Mas é claro que às vezes vai ter ocasiões em que os seres humanos não raciocinarão e deixarão suas emoções o controlarem. Um exemplo muito bom disso é quando uma pessoa se apaixona por outra, e muitas vezes a outra pessoa deixa suas paixões o controlar. É observável que tem coisas que são bem definidas. Se você sabe, você sabe. Se você fez, você fez. Se você fez um trabalho, você fez. Se você sabe matemática, você sabe. Então, contudo, nós precisamos do dogma, verdades essenciais. A ciência só é ciência, pesquisa científica por causa do dogma. Se você não busca nenhum padrão na ciência, não faz sentido a ciência. A ciência, ela busca os dogmas. A ciência pressupõe ela mesma. Com isso, devemos entender um pouco da lei para entender sobre a verdade relativa ou não. Lei. Então vamos entender um pouco sobre a lei. A lei regra as ações humanas. Ela dá uma medida para os atos humanos. Tanto os incentiva como os regra. Lei é aquilo que vincula, que está escrito, guardado em algum lugar. É necessário uma figura de autoridade para impor leis. Um exemplo disso é a Constituição brasileira, com as autoridades do poder legislativo, que cria as leis, e a do poder judiciário, que julga casos conforme a Constituição brasileira. A lei vale para o homem contemplar as suas ações e pelo corpo político para se portar de uma maneira civilizada toda a sociedade. Se um corpo político não possui leis, ele está agindo contra si mesmo, porque sem ela as pessoas se destroem. Isso é algo bem claro na história. As sociedades, desde o começo, possuíam leis, e aquelas que não possuíam geralmente dava muito problema. Exemplos históricos de sociedades sem leis ou com leis extremamente fracas geralmente resultam em instabilidade, injustiça e conflitos generalizados. Um exemplo é o período conhecido como anarquia feudal. Na Europa, durante a Idade Média, onde havia uma falta de autoridade centralizada e cada senhor feudal impunha suas próprias leis, muitas vezes resultando em conflitos constantes e injustiças para os camponeses e pessoas comuns. Outro exemplo é o período da Guerra Civil na Somália, na década de 90. Após o colapso do governo central, quando o país ficou sem um sistema legal funcional, isso resultou em caos, violência generalizada e uma grave crise humanitária. Esses são apenas alguns exemplos de como a ausência de um sistema legal eficaz pode levar a consequências negativas para uma sociedade. Mas contudo, porém, todavia, você pode chegar para mim e falar que existe uma sociedade que não tem leis, ou não teve e que deu certo. Mas é aquela questão, geralmente toda regra possui uma exceção. É também observável que a comunidade política busca as virtudes, que se referem a traços de caráter positivos ou qualidades morais que são valorizadas em uma pessoa. Elas são consideradas como hábitos ou disposições que levam a ações boas e éticas. Exemplos de virtudes
inclui honestidade, coragem, generosidade, gratidão, paciência e diligência. As virtudes são frequentemente vistas como fundamentais para uma vida moralmente boa e para o funcionamento saudável da sociedade. Nós nunca iremos ver a comunidade política buscando pessoas que vão contra a lei, mas ela busca sim pessoas que não vão contra a lei, pessoas que as obedecem normalmente. Não se prende o cidadão de bem que infringe as leis, mas sim o cidadão que infringe a lei. Já a comunidade humana busca a eudaimonia, chamada por Aristóteles. É o equilíbrio entre você e a natureza das coisas, alcançar as melhores condições possíveis para um ser humano em todos os seus sentidos, e não apenas a verdade, mas também a virtude, a moralidade e uma vida significativa. Como todas as ações buscam o bem da alma, por isso o homem precisa organizar suas ações para que essa vida comunitária, essa comunidade política, tenha pessoas que sigam as ações que guiando para esse bom caminho. As pessoas buscam a eudaimonia, como já foi dito. Um exemplo disso é quando você está se esforçando na academia para emagrecer, ou você está se esforçando para passar em um processo seletivo, ou em um concurso público. Tudo isso para ter uma vida de qualidade e prolongada, lei natural e humana. Agora que entendemos um pouco sobre a lei para o nosso raciocínio, devemos entender um pouco sobre a lei natural. O que é a lei natural? Você pode se perguntar o que é isso. Pense na lei natural como um conjunto de regras básicas e universais que governam o comportamento humano, como o respeito pela vida, pela liberdade individual e pela justiça. Essas regras são consideradas fundamentais para uma sociedade funcionar bem e são vistas como inerentes à própria natureza humana, não apenas criadas por sistemas legais ou culturas. Nós podemos ir em qualquer lugar do mundo, até na ilha Sentinela do Norte, onde tem uma das sociedades mais isoladas do mundo atual. E então, vamos ver que existem padrões de comportamentos nas sociedades, como se houvesse algo escrito em nós, como se fossem leis. Exemplos disso, olhando para as sociedades, se vê que é errado matar, roubar, mentir. Outro exemplo é quando você vai fazer uma prova e você não estudou nada. Você tem consciência que pode ir muito mal na prova. Então o que você vai fazer? Colar geralmente. Mas quando você vai colar, bate na consciência que isso está errado. Você pode ir melhor que uma outra pessoa que estudou muito, e aí bate na consciência. Isso é um exemplo da lei natural. Existem outras situações, essas só são para você ter uma ideia de que existem padrões. Percebe que estamos agora fazendo ciência, estamos percebendo os padrões no nosso dia a dia. A nossa ignorância pode nos cegar de ver a lei natural. Vai me dizer que nós, muitas vezes, não somos ignorantes. Não sabemos nada mesmo, nem as coisas que estão no espaço, acontecimentos no espaço, nem na Terra, onde moramos, quantos animais ainda não foram descobertos. E também no mar, essa imensidão que até hoje não foi explorada. Quase nada, muitas vezes nós achamos que sabemos de tudo. Não sabemos de nada. Ignoramos as coisas ao nosso redor e olhamos apenas para nossos umbigos. Isso é uma triste realidade. Então você pode se perguntar, e outras sociedades que saem muito da curva dos padrões que são observados? A resposta é um pouco simples. Pode ser que na comparação de culturas, a lei natural não seja igual. Mesmo que ela esteja escrita em todos, pois o desenvolvimento da razão não foi igual a todos. E também porque as pessoas não controlam suas paixões na mesma proporção. Então uma sociedade pode se desviar daquilo que é a lei natural. Um fato é que existem 1000 maneiras de você pegar algo bom e transformar em algo ruim, assim como na lei natural. Um exemplo fora disso é você usar a internet. Algo que usado da forma correta pode ser bom, e da forma correta, horrível. Você pode usar ela tanto para ajudar nos seus estudos da escola, como para aprender a fazer uma arma letal. Essa é uma grande realidade. As consequências de violar a lei natural vêm. Voltando no exemplo já falado, se você colar na prova, as consequências virão. Você não estudou o conteúdo e está colando, então tira uma nota boa. Você está se enganando, pois não aprendeu nada com o conteúdo. Aí depois, quando ele for necessário, você não vai saber de praticamente nada. As virtudes estão contidas na lei natural. Primeiro, existem pontos da lei natural que são comuns dos homens com todas as vidas. Exemplo, os seres humanos querem preservar a sua vida. Segundo, existem pontos da lei natural que são comuns dos homens com os animais. Fertilidade, vida social, desejos básicos, exemplo, beber água, comer e etc. Terceiro, existem pontos da lei natural que são próprios dos homens. São as virtudes, que
que são tudo aquilo que indica o homem buscar a coisa certa no contexto correto, que são a prudência, que faz as coisas pelos meios certos, na hora certa, a justiça, que é garantir as leis naturais, temperança, que sem temperança você não terá uma vida virtuosa, e fortaleza, que eleva o ser humano à condição heróica. A lei humana, quando contradiz a lei natural, é uma lei injusta. Exemplo, criar uma lei que é a favor do abuso sexual. Isso vai totalmente contra a lei natural e é uma lei injusta. A lei humana precisa seguir a lei natural. Do contrário, ela é irracional. Um bom exemplo disso é o dizer que a gravidade não existe. Lei humana. Mas a ciência prova que ela existe. Lei natural. Eu estou fazendo uma afirmação irracional. Com isso, nós vemos que se você seguir apenas uma parte da lei natural, não está seguindo a lei natural. Se eu digo que a gravidade não existe e concordo totalmente com a física, eu não estou seguindo totalmente a física. Nós temos vivido em um mundo pós-verdade, em que tudo tem se relativizado nos dias atuais. O relativismo está no esporte, literatura, arte, ética, comida e etc. Mas será que o relativismo é bom? Está correto? O que é o relativismo? O relativismo é uma posição filosófica que sustenta que as verdades, os valores e as normas morais são relativas ao contexto, à cultura, às circunstâncias ou às perspectivas individuais. Isso significa que o que é considerado verdadeiro, moralmente correto ou valioso pode variar de acordo com diferentes contextos ou pontos de vista. Pensa comigo, para que me esforçar para criar uma música, se todas as músicas são boas? Para que se esforçar para estudar, se todos tiram a mesma nota? Para que se esforçar para ter saúde e ser belo, se todos os corpos são belos, aceitos e saudáveis? Para que estudar para ter um bom emprego, se todos devem ganhar a mesma quantia de dinheiro? Falando assim, soa bem estranho, mas é isso mesmo, isso é o relativismo. Nós temos que concordar que existem gostos. Eu posso gostar de hambúrguer e comer demais, mas só existe uma coisa boa, um padrão da verdade. Seria nesse exemplo, comidas saudáveis, pois se eu comer somente comidas não saudáveis, eu morrerei logo. Se seguirmos o relativismo, não vamos precisar nos esforçar para nada. Por conta do relativismo, muitos se nivelaram para baixo, para chamar a atenção das pessoas, ainda mais nessa área de atenção, ser uma das maiores moedas para a nossa sociedade. O relativismo inicia no apego emocional às coisas. Ele tira a gente da realidade, não permitindo que nós possamos separar o que é o melhor para nós. Ele faz nós possuirmos cataratas nos olhos. Ele agrada as pessoas, faz com que venhamos ficar em nossa zona de conforto. E isso é horrível. Ele faz com que venhamos nos tornar pessoas medíocres. Eu acredito que essa é a melhor frase para resumir tudo isso. Pessoas medíocres. A verdade do relativismo é que a única coisa gerada é a apatia, um estado emocional caracterizado pela falta de interesse, entusiasmo ou motivação. Uma pessoa apática mostra pouca ou nenhuma resposta emocional aos eventos ao seu redor e pode se sentir indiferente em relação a atividades que normalmente consideraria importantes ou agradáveis. Quem fala que a verdade é relativa quer te dominar. Ela não quer que você busque o conhecimento de uma forma autodidata, mas sim que ela te ensine e assim ela filtra o que você deve aprender ou não. Essa pessoa quer que você sonhe baixo, seja uma pessoa medíocre, que nunca se levanta para questionar nada que acontece, nem o sistema. Você já se questionou por que temos que passar tanto tempo na escola para estudar conteúdos que talvez você só vai utilizar no vestibular? Esse assunto eu espero talvez abordar em um próximo vídeo. Mas é só para você ter uma ideia. Assim como era na época do coronelismo no Brasil, essa palavra é difícil, que existia o voto de cabresto, que basicamente os coronéis na época eram pessoas que possuíam muito poder. Nisso, eles usavam do seu poder para fazer favores para os mais pobres. Então, aqueles que recebiam os favores ficavam devendo para o coronel. E quando o coronel precisava, eles, entre aspas, obrigavam os que receberam favores a votar nos candidatos que os coronéis queriam que ganhassem, fazendo assim seus candidatos ganharem, com certeza, para favorecer os coronéis. Em resumo, é isso. Tem até uma foto que representa muito bem isso. Talvez você possa se perguntar, por que esse título, voto de cabresto? Está um pouco intuitivo. Agora que foi explicado o que é o voto de cabresto, mas é isso que está acontecendo nos dias atuais com o relativismo. Coronéis e os políticos, entre aspas, têm sido aqueles que têm espalhado que a verdade é relativa, que querem nos controlar, quer que sejamos pessoas medíocres, que não busquemos a verdade, para que sejamos controlados por eles. Nós somos os pobres, os burros, entre aspas. Por favor, não me interprete mal. Com tudo isso que foi tratado nesse vídeo, eu quero apenas que você não se deixe ser controlado pelos coronéis. Por favor, seja liberto dessa corda que te puxa, da busca do conhecimento e da verdade.
Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Espero que este vídeo tenha aberto seus olhos para algo novo e importante. Se isso fez sentido para você, se eu te ajudei de alguma forma, eu te peço, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Juntos podemos espalhar o conhecimento e fazer a diferença. Não se esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e conferir os outros vídeos. Tem muito mais conteúdo para te ajudar a crescer e evoluir. Até a próxima. Não se esqueça, você só é livre quando faz o que não quer. Kant.